Agora sim. Então vamos lá? Dando sequência aqui, nós vamos falar sobre o filtro de comportamento externo, né? Então, quando você quer recarregar suas baterias, o que você prefere? Enquanto você pensa nisso, eu vou compartilhando aqui a minha tela com você. O que você prefere? Você prefere se recarregar as suas baterias depois de uma semana exaustiva, depois de uma semana que você está cansada, na hora que você vai recarregar suas baterias, o que você costuma fazer? Você prefere ficar sozinho, fazer algo sozinho, ou você prefere fazer isso junto com outras pessoas? Então vamos pensar assim, se você teve uma semana muito cansada, muito exaustiva, aí você quer recarregar suas baterias, o que você vai fazer? Você vai fazer um programinha só a 2, no máximo 4 pessoas, 2 casais, ou você prefere até ficar sozinho, aí vou ler um livro, vou ficar em casa sozinho, ou você já pensa, não, eu preciso me recarregar, então você já chama toda a galera, vamos fazer uma festa, vamos sair, chama aquele monte de pessoas. Como que você é? Você se recarrega sozinho ou com outras pessoas? Você é mais introvertido ou é extrovertido? Uma pessoa que é introvertida, ela se recarrega para dentro. Então, é dentro que ela busca suas energias. O extrovertido, ele recarrega suas baterias fora. Então, ele busca recarregar as suas energias fora. Então, ele precisa do contato com outras pessoas. Ele vai para uma festa, quando chega no final dessa festa, ele está... Nossa, eu sou outra pessoa, estou novinho em folha. Já o introvertido, quando chega no final de uma festa que dura muitas horas, ele fala, ai, tudo que eu quero é um tempo para mim, na minha casa, para eu descansar, porque eu estou exausto. Percebe a diferença? Então vamos analisar aqui algumas características que diferem uma pessoa que é introvertida da pessoa que é extrovertida. Por que é importante a gente fazer essa análise? Porque o introvertido tem o direito de ser introvertido e a maior parte das pessoas é extrovertida. Então, essas pessoas que são extrovertidas, elas acham que o introvertido é metido, que ele é chato, que ele é antipático, não é? Que ele é antissocial, não é assim que costuma acontecer? Mas ambos são essenciais para a sociedade, ambos são essenciais para as empresas. Então vamos entender um pouquinho dessas características e ver se a gente consegue melhorar aí os relacionamentos e potencializar o que cada um tem de bom. Então vamos lá. O extrovertido, ele é mais impulsivo. O introvertido, ele é mais hesitante. O extrovertido, ele é mais objetivo. A objetividade é mais importante para ele. O introvertido, ele é mais subjetivo, ele gosta mais do mundo das ideias. Uma pessoa que é extrovertida, ela não pode compreender a vida até que ela tenha vivido. Precisa viver as experiências. Uma pessoa que é introvertida não pode compreender a vida, não pode viver a vida até que a tenha compreendido. Percebe a diferença? Um é subjetivo, então ele precisa de compreender primeiro para depois experimentar. O extrovertido, ele precisa experimentar para poder então compreender. Uma pessoa extrovertida, ela costuma ter uma postura mais relaxada, uma postura mais confiante. O introvertido costuma ter uma postura mais reservada, mais questionador, né? Uma postura mais questionadora do que o extrovertido.
Uma pessoa que é extrovertida, ela mergulha em experiências novas e não testadas anteriormente. Ela gosta do novo, ela se joga, literalmente falando. E o introvertido, não. Ele precisa sondar o novo antes dele tomar a sua decisão. Então ele analisa, ele pensa primeiro para depois tomar uma decisão por ele mesmo e não porque os outros estão falando. Uma pessoa que é extrovertida, ela tem a sua atenção mais voltada para o mundo externo. O mundo externo é mais interessante para essa pessoa. Ela tem interesse por acontecimentos mais objetivos. O mundo real dessa pessoa é o mundo das coisas, é o mundo das pessoas. Ela tem impulso para uma ação prática. Ela primeiro age, depois ela pensa. Já o introvertido, ele tem a sua atenção mais voltada para o seu mundo interno. Ele tem mais interesse por acontecimentos subjetivos, pelas ideias. O mundo real para ele é o das coisas, das ideias, das impressões, das sensações. Ele analisa muito. Ele é mais voltado para reflexões e análises do que uma pessoa que é extrovertida. O introvertido, ele primeiro pensa, depois pode ser que ele haja. Percebe a diferença? Então, um age primeiro, depois pensa. O outro pensa primeiro, depois, se for interessante, ele entra em ação. Uma pessoa que é extrovertida, ela reage prontamente aos estímulos ambientais. Ela é mais ativa, mais impulsiva, né? Então ela age mais fácil. O introvertido não. Ele é mais resistente a se deixar influenciar pelos estímulos do ambiente, porque ele está muito voltado ali para o mundo dele, muito internamente. O extrovertido tende a desconsiderar suas necessidades internas. O extrovertido tende a desconsiderar as relações com os acontecimentos exteriores. A sua relação interna é mais importante. O extrovertido, ele é sociável, ele é compreensivo, ele é acessível. Já o introvertido, ele é mais distante, mais impenetrável. É mais difícil extrair coisas de uma pessoa introvertida. O extrovertido prefere lidar com as coisas, com as pessoas, com as ideias e as questões subjetivas. Perdão, as questões objetivas, está errado aí nesse slide. O introvertido prefere lidar com as questões subjetivas, não com as coisas. Percebem a diferença? Então, voltando aqui, só para a gente pensar um pouco sobre esses dois modelos. Ambos são importantes. Então, se você precisa de alguém que vai motivar e que é isso, e vai fazer, e vai acontecer, essa pessoa é o extrovertido. Se você precisa de alguém para fazer um trabalho mais técnico, mais pensante, essa pessoa ideal é o introvertido. Então, as pessoas introvertidas, elas vão melhor em funções como ficar sentado o dia inteiro numa salinha fechada ali, fazendo análises, controles. Elas geralmente se dão melhor nesse tipo de trabalho. O extrovertido não aguenta. Se você colocar uma pessoa muito extrovertida dentro de uma sala fechada, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sair toda hora, vai sair para tomar água, vai sair para ir ao banheiro, enfim. Ela vai sair da sala o tempo todo. Por quê? Porque ela não dá conta de ficar ali sozinha um dia inteiro. Isso para ela é praticamente impossível. É pedir para essa pessoa entrar em sofrimento. Se você pede para uma pessoa dessa ficar fechada o dia inteiro numa sala, você está pedindo para ela entrar em sofrimento, entende? Ambos têm qualidades muito específicas. Ambos são muito importantes. Então, se você
vai colocar uma pessoa para lidar com o público, obviamente o ideal é que ela seja mais extrovertida, que ela goste de gente, que ela goste desse relacionamento com o público. Se você coloca uma pessoa introvertida, não é que ela não é capaz, ela é capaz, mas isso vai gerar nela um sofrimento, uma certa angústia, uma certa dificuldade. Essa pessoa vai chegar no final do dia muito mais cansada. Se você for pensar nas relações, né? As pessoas que são introvertidas, elas geralmente têm poucos amigos, não têm muitos amigos. E elas não precisam ter muitos amigos, porque elas se relacionam bem com uma ou duas pessoas, para ela tá bom. Se ela vai fazer uma festa de aniversário, não faz uma festa, mega festa surpresa e convida todo mundo. Não é isso. Agora, se é uma pessoa extrovertida, ela vai amar quanto mais gente, quanto mais balada, quanto mais coisa, melhor, certo? Agora, você imagina um casal em que um é extremamente extrovertido e o outro é extremamente introvertido. Vai dar pau, porque um vai querer uma coisa e o outro vai querer outra. E aí, esse jogo de ceder, de se entender, é muito importante. Saber se colocar no lugar do outro, e uma hora eu cedo, outra hora é o outro, certo? Existem níveis de introversão e de extroversão. Tem pessoas que estão num nível muito alto, nos extremos, e tem pessoas que nem tanto. Eu, por exemplo, eu sou extrovertida, mas no nível baixo. Eu gosto das pessoas, eu gosto de lidar com as pessoas, mas eu tenho necessidade em alguns momentos de ficar sozinha, de ficar quietinha no meu canto. Eu gosto de festas grandes, mas de vez em quando, porque quase sempre eu prefiro com um grupo menor. Entende? Então, assim, não tem certo nem errado. Tem as preferências, as características dessa pessoa. Ninguém escolhe ser introvertido ou extrovertido. Isso vem da constituição, da formação dessa pessoa. E elas têm o direito de ser assim. Então, se você tem um colega de trabalho que ele nunca vai no happy hour, que ele nunca vai na confraternização, respeite isso. Porque essa não é a praia dele, ele não fica feliz lá. Então, os extrovertidos têm mania de querer todo mundo e de achar que quem não vai está errado. Isso não é antipatia, não é mitideza, não é nada. É simplesmente o jeito de ser dessa pessoa. Se você é introvertido e não gosta, também não custa de vez em quando você dar uma passadinha, não precisa ficar todo aquele tempo que todo mundo fica. Mas você pode dar uma passadinha, faz um socialzinho e depois vai embora também, para não ficar tão distante do grupo, entende? Então, essas coisas são importantes. Então, se você vai se comunicar com alguém que é mais introvertido, traga mais o mundo das ideias. Se você vai se comunicar com quem é extrovertido, traga mais para essa conversa o mundo das coisas, da objetividade, entende? Então, esse respeitar consegue fazer com que a comunicação melhore muito, com que os relacionamentos melhorem muito, ok? A gente já volta.